E olha, ainda sobre isso, representantes do Banco Central se reúnem hoje e amanhã para decidir a taxa básica de juros, no país. O mercado espera que a Selic permaneça em 13,75% ao ano, mas um novo aumento ainda não foi descartado pelo Comitê de Política Monetária. Priscila Asbeck, é uma decisão, claro que é pautada por vários fatores, entre eles o principal talvez a inflação. Tem um perfil mais conservador de tentar, talvez, até aumentar a taxa básica de juros? Pois é, uma aposta mais agressiva, como eles dizem no jargão, tem sim. Isso começou depois daquela fala do presidente do Banco Central, do Roberto Campos Neto, quando ele disse que a inflação não estava vencida, que a batalha contra a inflação não estava ganha. Com isso, as apostas que eram majoritárias em que a Selic ficasse nos 13,75, sem alteração nessa reunião que termina amanhã, elas foram reduzidas e subiram as apostas de que a Selic pode ter mais um aumento residual, nas palavras do Banco Central, que seria um aumento pequeno, de 0,25 ponto percentual, o que levaria a taxa para 14%. Então, basicamente, o Roberto Campos Neto botou de novo na mesa a hipótese de uma elevação da nossa taxa básica de juros da economia para 14%. Depois dessa fala, as expectativas se assentaram um pouco mais e agora a maioria das instituições acreditam que a taxa Selic vai se manter. Inclusive, o Broadcast faz um levantamento com as principais instituições do mercado. De 50 instituições, 41 acham que a taxa Selic vai ser mantida em 13,75% ao ano. E a gente preparou aqui duas telas para mostrar uma das principais aplicações do mercado que sofrem o impacto dos aumentos da Selic e que tem a sua remuneração atrelada à taxa Selic, que é o CDB. Aqui a gente tem uma explicaçãozinha antes do que é o CDB, para quem não está familiarizado. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, é um investimento em que você empresta dinheiro para o banco te devolve esse dinheiro acrescido de juros depois de um certo prazo. Então, você emprestou dinheiro para o banco fala, daqui a pouquinho eu te devolvo esse dinheiro, vou te pagar X em juros por esse empréstimo que o investidor faz para o banco. Aí a gente tem uma outra tela mostrando o resultado de um levantamento que foi feito com exclusividade para a CNN, pela IAB, que mostra qual que é a taxa média que esses CDBs estão pagando hoje no mercado. Então, quanto que os bancos estão, em média, oferecendo para um investidor que topa investir nesse tipo de aplicação. E aí a gente tem aqui que os pré-fixados, que são aqueles que prometem uma taxa que você já conhece no início do investimento, estão pagando, em média, 11,99%. Significa que, se você for investir num CDB, você tem que buscar uma remuneração que esteja acima disso, já que essa é a média. E se você for para um CDB pós-fixado, que é aquele CDB que ele vai acompanhar a variação da taxa Selic, ou mais especificamente do CDI, que fica muito próximo à taxa Selic, o que ele está oferecendo é 118% do CDI em média, ou 18% acima do que está pagando o CDI hoje, do que está pagando a Selic. Se a Selic está em 13,75, paga 18% acima desses 13,75% ao ano. Então, como a expectativa é que a Selic seja mantida em 13,75, essas remunerações aqui não devem mudar muito. Então, a gente já faz um alerta, se antecipa aqui no live para trazer para o pessoal um serviço aí de quem for fazer investimento. Juros altos são muito ruins para a economia como um todo, mas para quem consegue investir, é um momento bom para investir nesse tipo de título. Pri, recentemente a gente viu a divulgação do IBCBR, aquele índice que é usado, inclusive, para a prévia essa análise, do PIB, que é a prévia do PIB, serve para essa análise do Copom. Mesmo com aquele aquecimento da economia que é apontado ali, isso não deve gerar uma expectativa de fato para um aumento, em vez dessa previsão de se manter 13,75%? Pois é, isso joga um pouco mais de pressão para o Banco Central, Evandro? Então, o Banco Central, ele observa como que a inflação vai se comportar para ver se precisa subir juros ou não. Esse dado do IBCBR de agosto, ele veio bem acima das expectativas, em 1,17%. A expectativa era de 0,3%. Então, isso mostra que a atividade está um pouco mais aquecida do que era esperado, principalmente puxada pelo setor de serviços, joga um pouquinho mais de pressão aí sobre as expectativas de inflação. E teve um outro fator também, que foi a inflação lá nos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado. Então, quando a inflação fica acima do esperado na principal economia do mundo e há uma expectativa de que os juros subam com mais força por lá, é como se todos os outros bancos centrais do mundo todo tivessem que ir na esteira. Isso jogou um pouco mais de pressão. Ainda assim, as apostas majoritárias são de manutenção da taxa Selic. O que todo mundo vai ficar de olho é no que o Banco Central vai comunicar sobre os próximos passos daqui para frente. Ou seja, quando que ele vai poder começar a pensar em reduzir juros.